Alô, alô, marciano. Vamos falar sobre alguns traços que você pode identificar em adultos autistas, mesmo que ainda não tenham sido diagnosticados. Disfunções executivas. Isso é de praxe. Isso é uma coisa que acontece com, eu diria que todo autista. Mas é uma coisa bastante comum você ter disfunção executiva. Você tem várias coisas para fazer, mas com a sua dificuldade de hierarquizar essas coisas, e você vê o mar de coisas que você tem para fazer, você não consegue saber qual delas você vai agir, por qual delas começar, e muitas vezes, quase sempre, você precisa começar uma e terminá-la, para depois começar a outra e terminá-la também. E assim, daquela montanha de coisas, você faz uma por dia. Mas foi o seu máximo que você deu. Ou é o seu mínimo? Não, o seu máximo. O máximo que você conseguiu naquele dia foi fazer uma tarefa. Isso é bastante comum. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não é uma coisa que o autista consegue fazer. Por isso ele tem um sentimento de que você está sendo deixado para trás, que as outras pessoas estão avançando nas suas coisas e você está sendo deixado para trás. Isso é um sentimento comum. Mas que você não deve se culpar, porque é o jeito como o seu cérebro processa as coisas. E fazer várias tarefas ao mesmo tempo, às vezes não tem um resultado muito interessante. Tem aquela velha história, né? Pessoas que tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo e todas essas coisas são medíocres. Acabam sendo medianas, medíocres. E você, na sua única coisa que você consegue fazer por vez, muitas vezes ela é estupenda, ela é fantástica, ela é uma coisa muito bem feita. Uma coisa que me livra um pouquinho da disfunção executiva é o estudo. Quando eu estou estudando alguma coisa, um hiperfoco, ela me tira da disfunção executiva. Mas outras vezes eu me entrego lindamente para ela. Mas quando eu lembro, eu poderia estar estudando essa coisa que eu gosto. Grande parte das vezes eu consigo sair da disfunção por isso. Nós preferimos ficar sozinhos, a companhia dos outros. A nossa casa, onde a gente mora, é um dos lugares mais seguros que a gente encontra. A gente prepara o nosso quarto, por exemplo, com total cuidado para que ele seja acolhedor para a gente, para que a gente se sinta seguro dentro do quarto. Além de acolhedora, a casa também é previsível, porque você sabe as coisas que podem acontecer naquele espaço. Você sabe onde ficam as coisas, você sabe que quando você tiver a vontade de tomar um negócio, de comer alguma coisa, de assistir, de se divertir, de ter o seu lazer dentro de casa, de estudar, de descansar, tudo naquele espaço familiar. Isso é uma delícia. Familiar não de família, mas de que você já conhece aquele espaço. Mas o que acontece quando você prefere muito mais esse espaço que você gosta do que outros? Quando uma pessoa te chama para sair, um amigo, você pensa duas vezes antes de sair, porque sair daquele espaço confortável pode provocar coisas como o seu esgotamento mental, físico, por conta de tentar ser social, todas as suas sensibilidade sensorial, que podem acontecer uma vez que você saia desse espaço murado, que você tem o controle. Então as suas relações de amizade, as suas outras relações, elas podem ficar um pouquinho danificadas porque você tem essa preferência. E mesmo que outras pessoas venham para sua casa, não será exatamente a mesma coisa de você estar sozinho nela. Porque eu não sei você, mas quando tem muita gente dentro de uma casa, ou quando você recebe um parente que você não estava esperando, meio que desalinha um pouco os chakras, desalinha a sua casa como ela é. Isso pode desgastar bastante a pessoa autista. Então, a busca por um equilíbrio entre você ter experiências diferentes fora da sua casa também deve ser buscado. Embora seja uma delicinha, embora seja muito bom você ficar dentro de casa, no seu espaço conhecido, também é preciso buscar um equilíbrio para sair com seus amigos, seja uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, para você ter novas experiências e você ter mais repertório de vida. A gente prefere fazer mais coisas que nós gostamos do que coisas que são impostas a gente, não é? Então nossos interesses especiais, nossos gostos, hierarquicamente vêm em primeiro lugar, o que muitas vezes pode causar um descompasso na sua vida. Isso você pode falar em terapia, buscar formas de se organizar, de perceber o que é mais importante. É mais importante ler o livro que eu tenho desejo agora, assistir a série que eu quero, que eu gosto, pela 10ª vez, ou ler um livro que pode me trazer um conhecimento diferente para minha área, pode me ajudar a ser um melhor profissional. Aliado a isso, tem a nossa dificuldade de entender linguagem corporal. A pessoa está dizendo, a gente já viu esse filme 10 vezes. Ela fala de uma forma, a gente já viu esse filme 10 vezes, mas com um sorriso no rosto. Então, são duas coisas acontecendo que você talvez não entenda, não compreenda. Se ela está sorrindo, talvez seja
porque ela tá alegre com aquela situação. Mas ao mesmo tempo ela fala de uma forma não alegre. Qual dos dois caminhos eu sigo? Eu já fui muito ofendido por pessoas que tinham um sorriso no rosto e eu só fui entender depois. É bem complicado isso. Então, em caso de dúvidas, pergunte pra pessoa. Fala pra pessoa ser sincera, porque nós costumamos ser sinceros. Até quando a gente não entende tanto os nossos sentimentos, quando a gente não está compreendendo como se expressar, como comunicar para outra pessoa, a gente tenta ser sincero. Então, que a outra pessoa também seja sincera. A comunicação. A comunicação, que é um dos critérios diagnósticos, a nossa comunicação se dá de uma forma diferente. Nós podemos fazer muito mais perguntas sobre coisas que para o outro parecem ser irrelevantes, mas para a gente faz todo sentido. Na nossa lógica, a gente precisa saber de algumas coisas que a outra pessoa está ocultando das falas dela. Me encontra em tal lugar que é perto de outro lugar. O quão perto são esses dois lugares? Eu posso ir a pé? Ele é perto, mas não tão perto a ponto de eu ir a pé, eu preciso pegar um ônibus. Precisamente, quantos minutos eu levarei para sair desse lugar e chegar no outro lugar? Esses minutos já estão contando o trânsito? Vai ter muitas pessoas lá? Vai estar frio? Você acredita que eu possa me desgastar bastante indo para esse lugar? Não seria melhor a gente procurar outro lugar mais perto daqui de casa? Ou então a gente deixar um pouquinho mais para frente? Quem sabe? Eu preciso muito de seguir certa lógica. Se a coisa faz sentido pra mim, eu não faço tantas perguntas. Mas se ela não está fazendo sentido e tem brechas que me impedem de conectar as duas informações, duas ou mais informações, eu necessito perguntar um pouquinho mais. A pessoa pode ficar irritada porque aqueles detalhes não são importantes pra ela, mas pra mim são fundamentais. Por isso muitas vezes eu prefiro escrever em um texto, fazer um texto com passo a passo, um texto com o que exatamente eu estou pensando, um texto explicando a minha revolta para aquele filme, que eu tanto esperei e que me decepcionou bastante. Eu prefiro enviar textos do que áudios, porque em áudios as pessoas podem se confundir. Você veja, existe um paradoxo. Eu não gosto de receber informações que não são relevantes para o que eu estou perguntando. Eu gosto que as conversas tenham um propósito e que cheguem até algum lugar. Só que ao mesmo tempo eu também faço perguntas que podem não ser importantes para a pessoa que tá se explicando. A gente é assim. Voltando à questão da escrita, eu prefiro muito mais escrever, porque no áudio a pessoa pode se perder. E ela pode fazer um áudio de 3 minutos que poderia ser 10 segundos, porque ela divaga entre várias outras coisas. Ela abre muitas questões e não fecha nenhuma. Então o propósito que eu tanto buscava não chega. Então eu prefiro, se você quiser, faça um resumo um resumo detalhado, que não seria um resumo, na verdade, né? Detalhes que você considera importante, mas que você considera também importante, mas você me conhecendo, o que eu consideraria importante, falando de detalhes? Poderia pensar em mim também, enquanto estiveres escrevendo? Eu prefiro que a pessoa escreva. Escrevendo, a pessoa vai pensar muito melhor. Ela pode reescrever, pensar várias vezes sobre a mesma coisa, pensar em formas diferentes de ser compreendida. Por outro lado, também dificulta um pouquinho a minha comunicação verbal, a minha comunicação falada, né? Não sei se isso acontece com todo mundo, né? Mas muitas vezes, quando eu não pensei sobre aquilo, sobre como descrever aquela coisa para outra pessoa, se eu não escrevi antes, então eu vou divagando, eu vou abrindo várias frentes. Porque como o TDAH também tá junto de mim, no meu ombro, em um ombro tá o TEA, no outro tá o TDAH. E eles estão conversando, eles não ficam parados. E o TDAH vai abrindo vários assuntos. Então, eu posso me perder. E o jeito de me encontrar é escrevendo. Mas em falas, eu posso, muitas vezes, fazer o que eu tanto critico, que é não achar um propósito. Mas eu tento forçosamente, eu tento por demais ter um ponto no que eu tô falando. Outra coisa, nós nos focamos bastante no nosso mundo interior, por assim dizer. Pode acontecer um mascaramento que muitas vezes eu não percebo. Exemplo, nas aulas, algumas vezes acontecia de que o professor pensava que eu estava concentradíssimo no que ele estava dizendo, por conta do meu rosto. Por fora, o rosto estava sério, estava concentrado em alguma coisa. O professor pensava que era no que ele estava dizendo, mas na verdade, muitas vezes era em outras coisas particulares minhas, e não no ambiente de fora, no mundo exterior. Era no meu mundo próprio, que era uma dificuldade se o professor me escolhia para perguntar alguma coisa, né? Se eu não estava realmente prestando atenção no que ele estava falando. As dificuldades no processamento sensorial são bem tensas. Para dizer o mínimo, dificuldade com cheiros, com gostos, com barulhos,
Barulho de obra é uma coisa que me irrita, que me desgasta, que me faz ter disfunção executiva muito fácil. Aí entra na hipersensibilidade, porque para as outras pessoas pode não fazer nem cócegas, pode não alterar nada no humor delas, mas pra gente altera bastante. Um cheiro que pra gente é muito forte pode nos desalinhar, pode dar dor de cabeça. Gostos. Eu não gosto de comer tal coisa. Aí falam, né? Ah, se tivesse só isso pra comer, você ia comer. Só quem passa por isso que sabe, né? A pessoa sofre pra ter contato com aquilo, né? Se ser obrigada a comer, mesmo tendo esse sofrimento, pra você pode não parecer nada, mas pra pessoa que sofre é muita coisa. E você vai criando um masking, né? Mesmo você não gostando daquilo, você vai ter que provar, você vai ter que estar num ambiente barulhento. Até uma hora você não aguenta mais. Se apaga, você cai, você desmaia, você tem que ser levado ao hospital. Hipersensibilidade ao toque também. Muitas vezes pessoas que tocam no meu ombro, quando a pessoa não está no meu campo de visão, eu dou um sustinho. Desde sempre isso acontece. Abraços muito longos também me incomodam. Abraços curtos, de 10 segundos, mais ou menos, tudo bem, mas muito longos, que a pessoa vai falando no seu ouvido, já vou ficando um pouquinho desesperado com aquilo, né? Também sons de pessoas comendo, barulho de moto. O que também acontece é que eu consigo ouvir uma música que eu gosto, um filme que eu gosto em volume alto. Só que o que eu não gosto, não estou acostumado, não tenho um desejo de ouvir da outra pessoa, mesmo pessoas discutindo alto, som alto em notícias de tragédia, outras coisas, eu já fico um pouquinho desalinhado. Interações sociais. Você costuma ter aquelas conversas de elevador, conversa fiada? Essas simples conversas podem estragar o seu dia. Como nós somos pessoas lógicas, a gente quer que aquelas conversas cheguem a algum lugar, não é? E como é que uma conversa de elevador, uma conversa rápida, vai chegar em algum lugar? Não tem profundidade, ainda mais com uma pessoa que você acabou de conhecer. E a gente busca isso, a gente busca lógica, propósito, nas coisas mais simples. E para as outras pessoas isso não passa ao largo, como dizem. Não é importante para a pessoa, é importante para a gente. Em interações sociais que você não está esperando, o acúmulo de várias interações está em uma roda de pessoas desconhecidas, em que você conhece uma pessoa e as outras pessoas estão conversando, você não consegue entender o que elas estão falando, uma coisa que me incomoda muito. Desculpe. Mas é quando tem várias pessoas em uma mesa e essas pessoas começam a conversar, as piadas são internas e elas começam a rir. E eu não costumo rir de tudo, né? Mesmo não entendendo do que eles estão rindo. Eu começo a rir, eu começo a forçar um sorriso. Isso também me deixa um pouquinho incomodado. Me incomoda duas vezes. Por eu não estar entendendo a situação e por eu estar forçando um mascaramento. Então acontece essas situações, acontece um estresse que as pessoas não imaginam, mas pra gente se recuperar de interações sociais, muitas vezes a gente precisa dormir o dia todo. Se já está na sua agenda que você vai ter uma interação social longa ou de média duração, você também tem que colocar na sua agenda o tempo de recuperação dessa interação. Um espaço que você goste, ou fazendo coisas que você goste, assistindo, lendo, o que faz a gente também estar cansado a maior parte do tempo. A gente está cansado e tem que mascarar. A gente não dormiu na noite passada, e a gente tem que mascarar que a gente dormiu 8 horas, que a gente conseguiu comer de manhã, tomar nossa água, tomar 3 litros de água por dia, conseguiu tomar nossas vitaminas, conseguiu preparar o próprio almoço, conseguiu não pensar em várias coisas ao mesmo tempo, a gente conseguiu descansar. A gente tem que fingir bastante isso. Mas, na verdade, nós estamos a todo momento cansados, com insônia. E a gente tem que fingir. A gente tem que fingir que tá tudo bem. A gente tem que fingir pra se misturar com os neurotípicos, né? Mas se a gente não descansar, uma hora isso vai cobrar. Uma hora esse desgaste vai cobrar o preço. Então, a gente tem que descansar, encontrar formas de descansar. Pequenos descansos ao longo do dia. Tudo bem que em uma disfunção executiva, se a gente ficar 10, 20 horas deitado, a gente não vai estar descansado. E a gente sabe disso. É outro tipo de descanso que a gente precisa procurar. O descanso de fazer alguma coisa que a gente goste. O descanso de ter um alimento de conforto. O descanso de ter uma playlist. Esta é a playlist da disfunção executiva. Esta é a playlist pra gente sair da disfunção executiva, pra gente ficar animadinho. E tem outra playlist pra gente curtir o descanso merecido. Pra gente é difícil manter relações. Normalmente a gente tem
poucos amigos na vida. Às vezes a gente se compara com outras pessoas que têm muitos amigos. Como é que essa pessoa consegue saber do que está acontecendo na vida desses amigos? Porque para mim é muito difícil chamar uma pessoa de amigo. Não é uma pessoa que eu conheço hoje e no mesmo dia já vira um amigo. Não, é uma construção. Porque para mim não tem lógica você conhecer uma pessoa e já criar um laço tão forte a ponto de chamar de amigo. Porque amigo é uma coisa que não é uma coisa descartável. É uma coisa séria, coisa que vai durar. Então, se você chama todo mundo de amigo, então para você não é tão sério ter um amigo, sabe? Esse amigo que você conheceu hoje, ele poderia te ajudar quando você precisasse? Ele teria o seu histórico de saber o que você precisa em momentos de força? Ou o que é bom evitar? Tópicos sensíveis na amizade? A gente tem que encontrar pessoas que entendam esse nosso jeitinho. A nossa amizade é mantida em doses pequenas, mas muito amorosas. Tem pessoas que eu não vejo, não converso há muito tempo, mas eu tenho um carinho muito grande por elas. Se eu mandar uma mensagem hoje, vai ser a mesma coisa de ter mandado mensagens todos os dias. É uma coisa que perdura. Então, nós devemos procurar pessoas que entendam as nossas dificuldades, nossos momentos mais introspectivos, nossos momentos mais enérgicos e que queiram contribuir para a gente se conhecer e que a gente também tenha interesse, porque você não pode fingir interesse na outra pessoa e do jeito que a gente é sincero, isso não dura muito tempo, né? E causa um sofrimento pra gente. Então vamos procurar amizades mais que aceitam o nosso jeitinho. Esses só foram alguns dos traços que você pode identificar em adultos que ainda não foram diagnosticados. Mas existem muitos outros traços. Não é para ser levado como critério diagnóstico. Eu cumpri toda essa lista, portanto sou autista. Não, você precisa passar por um profissional, por profissionais que avaliem você mais amplamente. Esse vídeo é mais para servir como uma ajuda. Inclusive eu estava conversando sobre isso outro dia. Você necessita escrever cada coisa que você se identifica no espectro. Cada traço, cada coisa que você veja. Que você consiga relacionar com você. E que venha lá de trás, porque o autismo... Porque você não vira autista quando você é adulto, tá? Venha lá de trás. Então você precisa ver o seu histórico, ver o seu histórico do seu comportamento e ver se faz sentido. Outros vídeos do canal, que eu vou linkar pelo menos 2 aqui sobre diagnósticos, mais coisas para você juntar e fazer uma lista sobre as coisas que você identifica que fazem você crer que você é autista, para quando você for no profissional, você ter base e você mostrar para ele as razões das suas dúvidas. Porque dependendo do profissional, infelizmente, ele pode desmerecer. E como a gente já tem dificuldade de comunicar os nossos sentimentos, nós precisamos já ir com tudo explicadinho para mostrar para esses profissionais, de forma lógica, de forma que se possa entender. É isso, muito obrigado.